Salve, salve, meus queridos viajantes do Fantástico Mundo da Química! Na aula de hoje é a aula 2 dos conceitos fundamentais. A gente vai conversar sobre os estados físicos da matéria. E você vai perceber que não são só 3 os estados físicos da matéria. A aula de hoje a gente vai conversar também com os exemplos práticos, tá? E você deve acompanhar essa aula de conceitos fundamentais baixando o seu material. Na descrição desse vídeo tem um linkzinho onde você vai baixar esse fantástico material. 38 páginas de teoria e exercícios relacionados aos conceitos fundamentais da química. Meus queridos, conversando sobre os estados fundamentais, os mais básicos, a gente tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Perceba o seguinte, a gente pode fazer uma análise macro e uma análise nano, ou seja, macro em termos do que a gente consegue visualizar e nano em termos de moléculas. Então veja só, em uma análise macro, um sólido, por exemplo, esse alicate aqui, ó, ele tem forma constante e tem volume constante. Não entendi. É o seguinte, se você pegar este alicate e botar aqui nesse recipiente, né, que se chama de becker, nesse beckerzinho aqui, percebe que ele vai continuar com o seu formato e ele não vai ocupar o volume aqui do recipiente, indicando que os sólidos têm forma constante e volume também constante. Tudo bem? Quando a gente passa para um líquido, característica do líquido, o líquido ele vai ter uma forma variável, mas o volume é constante. Então, por exemplo, esse líquido aqui, coisa linda, água com corante. Veja só, aqui a gente tem uma proveta, onde essa proveta está marcando aqui 500 ml. E aí a água dentro dessa proveta, ela vai adquirir o formato da proveta. Agora a pergunta é, se eu colocar essa água aqui nesse becker, será que vai caber tudinho? Vamos lá, adicionando aqui ao becker. Perceba que deu, né? Deu certinho. Mas observa o seguinte, a água continua com o mesmo volume, 500 ml. Agora, o formato dela mudou. Você percebe? Você percebe que o líquido, ele vai ter uma forma variável, a forma de um líquido vai ser a forma do recipiente que o contém. Agora o volume vai ser o mesmo, claro, se você mantiver constante temperatura e pressão. Porque se você mudar a temperatura, a gente sabe que tem dilatação dos corpos, né? Então, mantendo condições de temperatura e pressão, temos que os líquidos têm forma variável, de acordo com o recipiente que o contém, e o volume é constante, ok? Conversando agora sobre os gases. Percebe os gases presentes aqui nesse isqueiro. O gás presente nesse isqueiro vai ter que volume? Pensa aí. O volume do isqueiro. E que formato? O formato da superfície interna do isqueiro. Concorda comigo? Agora veja só, se eu pegar esse isqueiro e detonar ele no chão, estourar esse isqueiro no chão, o que vai acontecer? O gás vai ocupar o volume desse ambiente aqui, não é? Ele vai ocupar o volume do ambiente e vai adquirir também a forma desse ambiente. Então percebe que o gás ele nem tem forma nem volume constante. Vamos anotar isso? Vamos lá. Forma, sólido. Um sólido ele vai ter uma forma constante. Constante vai ser o quê? CTE. E o volume vai ser constante. Lembra, nas mesmas condições de temperatura e pressão. O líquido, ele vai ter uma forma o quê? Variável. E o volume vai ser o quê? Constante, se você mantiver condições de temperatura e pressão. E o gasoso? Tudo variável. Varia a forma e varia o volume, tá certo? Meus queridos, nós que estudamos química, a gente tem que analisar muitas vezes determinado objeto ou determinado fenômeno em termos de moléculas. Então, aqui, ó, essas duas dimensões envolvem uma análise macro. Agora, a gente tem que enxergar os corpos também, faz parte da química, você enxergá-los em termos de moléculas, átomos e moléculas, tudo bem? Então, aqui vai ser análise nano, ou seja, eu pergunto para você, considerando distância entre as moléculas,
Você acha que no estado sólido a distância está maior ou menor do que no estado líquido e no estado gasoso? Vamos lá comigo, né? Se está no estado sólido, a distância intermolecular, ou seja, a distância entre as moléculas é mínima. Então, tem uma mínima distância entre as moléculas. No estado líquido, a distância entre as moléculas vai ser o quê? Vai ser uma distância média. E quando a gente vem agora para a fase gasosa, a distância entre as moléculas vai ser o quê? Máxima. Percebe? É só você acompanhar esse desenhozinho, ó. No estado sólido, a coisa está mais compactada. No estado líquido, a distância aumenta entre as moléculas. E no estado gasoso ou vapor, aumenta mais ainda. Eu vou colocar mais um aqui, tá? São as interações intermoleculares, tá? Intermoleculares. Adiciona aí, tá bom? Com relação às interações intermoleculares, as moléculas interagem mais como? Percebe que uma molécula dessa, para sair daqui, ela vai dizer, meu irmão, estou cercado por moléculas, essas moléculas ficam me prendendo o tempo todo, eu não consigo sair. Então aqui é uma grande interação entre as moléculas, não é? No estado sólido, interação intermolecular é máxima, interação máxima entre as moléculas. No estado líquido, é uma interação intermolecular média. E no estado gasoso ou vapor, você desconsidera essas interações. Ou seja, você pode considerar a ausência de interações intermoleculares. Tudo bem? Com relação à liberdade, liberdade de quê? De movimento. Me diz uma coisa, quem que você acha que se movimenta mais aqui, hein? Claro, né? Fase gasosa. Por quê? Se a gente desconsidera as interações intermoleculares, na fase gasosa a gente vai ter uma maior liberdade de movimento. Então a liberdade de movimento aqui, ó, das moléculas é máxima. Já a liberdade de movimento aqui na fase sólida, ela é mínima. Percebe? E no estado líquido, ela é o quê? Média. Ela é intermediária. Agora, com relação à energia, em qual desses estados você acha que as moléculas têm uma maior energia de movimento? Olha, na fase sólida ela não está mais paradinha. Se está mais paradinha, tem menor energia. Na fase líquida, essa energia é média. E na fase gasosa, essa energia de movimento é máxima. Então aqui vai ser o quê? Mínima. Aqui vai ser o quê? Vai ser média. E aqui vai ser o quê? Máxima liberdade de movimento. Tudo bem? Vamos lá. Com relação à desordem, qual desses sistemas as moléculas são mais loucas, mais desorganizadas? Fase gasosa, não é não? Então a desordem aqui, ó, máxima. Fase sólida, a desordem vai ser o quê? Mínima. E na fase líquida, a desordem vai ser o quê? Média. Você entendeu? Você entendeu que a gente vai ter uma análise macro e uma análise nano? A análise nano é de acordo com as características moleculares. Ou seja, meus queridos, para você fazer esse líquido se transformar para vapor ou gás, você tem que fazer o quê? Você tem que fornecer energia a essas moléculas. Ao você fornecer energia para as moléculas da água, essas moléculas ficam mais agitadas. Ficando mais agitadas, elas começam a se afastar mais umas das outras. Se afastando mais umas das outras, rompem-se as interações intermoleculares e a água passa para a fase vapor. Você percebe? Mudança de estado físico é exatamente assim. Você vai mexer com características das moléculas e mudança de estado físico vai ser o nosso próximo assunto da aula 3, tá? De conceitos fundamentais. Observações. Vamos lá. Caráter anômalo da água. Perceba o seguinte, perceba que a matéria, quando sai da fase líquida para a fase sólida, as moléculas se organizam mais, não é verdade? Se elas se organizam mais, o volume diminui, não é verdade? Isso não ocorre com a água. A água e, por exemplo, o álcool tem um caráter que é chamado caráter anômalo. Como assim, perdiga? Vamos lá. O caráter anômalo da água é o seguinte. A água, quando ela sai aqui, ó, da fase líquida para a fase sólida, essa passagem de líquido para sólido, as moléculas, elas se organizam em um volume maior. Ou seja, para a água, se você tem aqui, ó, as moléculas na fase líquida, quando elas vão para a fase sólida,
elas se organizam em forma de cada 6 moléculas e dentro dela ficam espaços vazios. Ficam o que a gente chama de vacâncias. Isso explica o fato de a água, quando sai de líquido para sólido, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Por isso que o gelo ele flutua na água, ele é menos denso. Por quê? A água, quando sai de líquido para sólido, como o volume aumenta, aquele material, aquele gelinho vai ficar menos denso. Ou então, é mais fácil você pensar assim, quando você bota gelo para fazer na geladeira, naquela cumbuca, a gente chama de cumbuca aqui na minha região, mas quando você bota água no nívelzinho, quando ele vira gelo, você observa que o gelo fica saindo da cumbuca, isso indica o quê? Que a água, ao passar de líquido para sólido, tem o seu volume o quê? Aumentado. Então não esquece, caráter anômalo da água é o quê? Quando ela sai de líquido para sólido, o volume dela o quê? Aumenta, ao invés de diminuir, ok? Outra informação é de acordo com a compressibilidade. Veja só, quem é mais compressível? Um gás ou um líquido? Vamos lá. Se eu pegar aqui essa seringa, olha só, a pequenininha. Uou, imagina, chegar no médico que ele... Vou dar uma injeçãozinha em você, mostra o braço aí, diga aí. Mas veja só, com essa seringazinha do tio Perdiga, medindo aqui 60 ml, eu vou botar o dedo aqui e vou apertar. Olha só, percebe que eu consigo comprimir até a metade, né? Então, como as moléculas na fase gasosa, elas estão muito afastadas, um gás é muito mais compressível do que um líquido. Quer ver? Deixa eu colocar um líquido aqui agora, deixa eu sugar aqui, ó. Suguei. Olha lá, suguei aqui agora, ó. Eu agora vou comprimir, eu aperto aqui. Não vai. Ou seja, o gás tem maior compressibilidade do que o líquido. Você entendeu? Agora, meus queridos, como o nome do canal é Química Completa, a gente vê tudo de forma mais completa. Não existem só 3 estados físicos da matéria. Você vai conhecer pelo menos outros 2. Vamos começar pelo estado de condensado. Ou seja, antes do estado sólido, existe um estado bem mais organizado que é chamado de estado condensado. Descoberto há muito tempo atrás, também chamado de estado condensado de Bose-Einstein. De Bose-Einstein. Certo? E existe um estado mais desorganizado de todos, que é exatamente o estado de plasma. Estado físico plasma. Então, veja só, a gente vai perceber algumas características desse estado. No estado condensado, a matéria está em baixíssima temperatura. Esta temperatura é próxima, igual aproximadamente, ao zero absoluto, que é o 0 Kelvin. Cuidado com isso. Menos 273,15 graus Celsius. Frio pra caramba! Ela adquire, nessa situação, algo bem importante, que é a supercondutividade. Ou seja, os materiais eles conduzem muito mais eficientemente a corrente elétrica nessa temperatura. Tudo bem? Olha lá, e o estado de plasma? Ao contrário, o estado de plasma vai ser o quê? Elevadíssimas temperaturas. Por exemplo, o Sol, por exemplo, as estrelas, manifestações de raio, tudo é considerado, tudo isso, né? Sol, estrela, manifestações de raios, tudo isso é considerado estado de plasma. E acredita-se que o estado de plasma corresponde a sabe quantos % da matéria do universo? Sabe quantos? Diz aí. 99% do material do universo está na fase plasma. Para você perceber como esse estado aqui é um estado importante. Então, Química Completa não só sabe 3 estados da matéria, a gente sabe mais, né? Então, sólido, líquido, gasoso, condensado e plasma. Sólido, líquido, gasoso, condensado e plasma. Condensado, muito frio. Plasma, muito desorganizado. Aqui no estado de plasma, por exemplo, a chama, ó. Chama é considerado estado de plasma. As chamas, eita, bati aqui. As chamas são consideradas estado de plasma. Aqui você vai ter uma desorganização máxima. Molécula deixa de ser molécula. As moléculas se quebram, se rompem em átomos, em íons, em elétrons. Então a gente vai ter a desorganização máxima. Vamos para a questão agora. Página 2, questão 1.
A matéria apresenta-se na natureza em pelo menos 5 estados físicos: condensado, sólido, líquido, gasoso e plasma. Esses estados possuem características distintas em relação à energia de suas partículas, é verdade, a agregação das mesmas, bem como aspectos macroscópicos de forma e volume. Com relação ao tema, marque a alternativa correta. Vamos lá. Letra A diz assim: o estado físico condensado caracteriza-se pela matéria desenvolvendo supercondutividade. Boa, verdadeiro, né? Em temperaturas próximas abaixo de zero absoluto. Até agora verdadeiro. 0 graus Celsius, falso. Perceba que o zero absoluto, ele é 0 Kelvin, que vai corresponder a menos 273,15 graus Celsius. Por isso esse item fica falso. B. A distância média entre as partículas no estado sólido varia a todo instante. Falso. As partículas no estado sólido, a distância média entre essas moléculas permanece constante. Por isso que o sólido ele possui forma constante e volume constante. Porque a distância média entre essas partículas ou moléculas permanece constante. Tudo bem? Então, falso. Letra C fala o seguinte: o volume de um líquido pode variar, variando-se condições de temperatura e pressão. Verdadeiro. Perceba o seguinte: se você aquece o líquido, as moléculas se agitam mais, você vai ter uma dilatação, né, desse líquido, a dilatação dos corpos, também bastante estudada na física. Tem até questões que falam, por exemplo, que é melhor você comprar gasolina em temperaturas mais baixas, em época do dia ou período do dia que a temperatura está mais baixa, está mais friozinho, a gasolina vai ficar mais compacta. Mas em temperatura mais elevada ela se expande, você compra uma menor quantidade de gasolina, uma menor massa de gasolina. Então esse item correto, esse item letra C, correta. Letra D. A matéria na fase gasosa possui menor energia cinética. Falso. Para a química completa, muito fácil isso aí, não? Letra E. O estado de plasma corresponde a elevadas temperaturas. Verdadeiro. Onde a matéria atinge o seu maior grau de ordem. Falso. A matéria adquire o seu maior grau de desordem, com moléculas fragmentadas em átomos, íons e elétrons. Então, o que está errado aqui é esse grau de ordem. E aí, meus amigos, gostaram da aula? Ou melhor, adoraram a aula? Claro que sim! Próxima aula a gente vai conversar sobre as mudanças de estado físico. E aí eu indico para você fazer as seguintes questões no nosso material. Página 3, questão 1 e página 4, questões 5 e 6. Elas envolvem exatamente os estados físicos, tá certo? Vejo você na próxima aula. Ei, se você não é inscrito ainda, o que é que tá esperando? Se inscreve, divulga aí para os teus amigos, percebe que o Química Completa e o Perdiga é um canal e um prof que agrega muito para o fantástico mundo da química, tem experiências, tem materiais, né, para você baixar, tudo grátis. E não esqueça, você é show!